E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave. Muito bem, gente, mais um papo anime aqui para vocês. E agora com a primeira vez falando aqui de uma animação nacional brasileira aqui no Papo Anime. Claro, eu não poderia deixar de falar de uma animação nacional aqui nessa sessão Papo Anime sendo eu brasileiro. E tendo uma animação brasileira muito boa que já é um clássico da animação brasileira, que é a Turma da Mônica. Cara, como é que eu poderia deixar de falar de Turma da Mônica aqui na sessão Papo Anime aqui, sendo brasileiro? Não tinha como. Turma da Mônica é um clássico da animação brasileira. Todo lugar que você vá aqui percorrendo pelo país tem imagem da Turma da Mônica aí. Eu percorrendo as ruas aqui da minha cidade, eu vi uma escola lá com imagem lá da Turma da Mônica. Percorrendo por outros estados onde você possa morar, você também provavelmente já viu alguma imagem da Turma da Mônica que alguma escola aí tenha colocado também. A Turma da Mônica é uma coisa muito preciosa para nós aqui que gosta de ver animação e gosta de desenho, esse tipo de coisa. É uma coisa muito preciosa mesmo. E como eu já falei, as escolas usam a toda direita as imagens da Turma da Mônica. Fizeram até uma reportagem que eu me lembro se o Maurício de Souza e companhia, eles meio que ficaram meio com o pé atrás com isso por causa da questão de direitos autorais. Eles falaram que não, que até gostam de ver as imagens da Turma da Mônica estampadas nessas escolas aí, até porque essas escolas aí não fizeram isso para infringir direitos autorais mesmo não. Então eles não criaram problema com isso não, eles disseram até que gostam disso aí, até porque reforça a ideia da Turma da Mônica como um patrimônio nacional. Eu poderia dizer para vocês assim, de tão clássico que é, de tão arraigado que tá nossos sentimentos assim, já virou até patrimônio nacional, Turma da Mônica. Muito bem. Eu li alguns gibis da Turma da Mônica, eu comprei alguns na época que eu era pequeno. Não li muito não, mas li alguns. Eu acho que eu li alguns dos Cascão, alguns do Cebolinha. Acho que cheguei a ler até alguns do Chico Bento também. De desenho também assisti a alguns episódios. E Turma da Mônica tem um diferencial em relação aos outros desenhos e animes que eu falo aqui. Geralmente em desenhos mais americanos assim, alguns episódios são soltos. Aí chega uma parte em que os episódios seguem uma história. Você tem que assistir um episódio em sequência para você saber o que está acontecendo. Se você perde um episódio, você fica por fora do que está acontecendo no contexto geral do episódio. Em animes, eles são mais ou menos divididos em sagas, e cada saga conta uma história diferente, então você tem que ficar acompanhando todo episódio do anime para você saber o que está acontecendo, senão você fica todo perdido na história. O anime tem essa fidelidade assim que você tem que assistir todas as histórias para saber o que está acontecendo. Com a Turma da Mônica é diferente, cada história é um episódio diferente. Você não precisa assistir um episódio para saber o que vai acontecer em seguida, porque cada episódio é uma história diferente, então não tem como eu aqui fazer uma análise da história da Turma da Mônica em si, já que, digamos assim, é como se fosse a nossa vida contada. Cada dia acontece alguma coisa diferente, e aí não é necessariamente segue assim uma história de alguma coisa que a gente esteja fazendo. É como se fosse uma vida de dia a dia mesmo, que é o que eu entendo que seja esse desenho da Turma da Mônica. Por isso que não tem assim história estruturada nesse sentido de você ter que assistir um episódio para saber o que está acontecendo, para você assistir o outro e entender tudo. Não, nem Turma da Mônica, pelo que eu assisti, não segue essa linha não. Não quer dizer que seja uma coisa boa ou ruim. É só diferente, é só uma coisa que pega para uma outra linha. Turma da Mônica ela é especial em todos os sentidos, porque o traço, o estilo de desenho é próprio, é como se a gente poderia dizer o estilo nosso mesmo. Não é o estilo de desenho que é parecido com o do mangá, que é o japonês, e também não é estilo americano. O Maurício de Souza ele deu lá o seu próprio estilo lá e virou uma coisa única que só aqui mesmo que tem. Então é especial por esse sentido também. Tem algumas animações, alguns desenhos que
pegam esse traço americano e o traço japonês. Nada contra isso também, até porque eu faço muitos desenhos aí, eu fazia na minha época de criança com traço japonês. Então nada de mal contra isso também não. Mas é bom a gente ter um desenho com um traço próprio, que a gente não vê em lugar nenhum, que é puro e simplesmente exclusivo daquele desenho só e que nenhum outro lugar faz. Isso é muito legal de ver. E a gente fazendo isso, e Turma da Mônica tem isso, tem esse traço próprio e específico que é muito legal da gente ver. E eu gosto muito disso. As histórias também são muito engraçadas. Cebolinhas lá com seus planos infalíveis que falelado, muito engraçado o Cebolinha também, a Magali com a sua comilança lá, mal pode ver comida que já quer lá sair comendo tudo, também é fã de melancia, a Mônica lá que é a dentuça lá do negócio e fica sendo zoada pelo Cebolinha direto, que tem uma força sobre-humana. Teve um episódio que ela socou o robô lá do Cebolinha lá que o Franjinha fez lá pra ficar ajudando ele lá no laboratório dele, lá pro espaço, rapaz. Socou o bicho pro espaço. Que isso? Essa mina é forte, hein, rapaz? Socou o bicho lá pro espaço. Ah não, foi uma robô da Mônica que o Franjinha fez. Ah, é mesmo. Ele falou assim: pra ganhar de um robô de Cebolinha tem que ser uma robô da Mônica. E a robô da Mônica socou o bicho robô de Cebolinha lá pro espaço. Mas a Mônica também é conhecida por ter essa força sobre-humana aí no desenho também. Esse é um dos aspectos dela aí que deixa todo mundo lá com medo. O Cebolinha, o Cascão lá com os planos infalíveis. Mas o Cebolinha, o Cascão, ele só vai lá na onda lá dos planos infalíveis do Cebolinha. Muitas vezes ele não quer participar dos planos, mas o Cebolinha dá aquela lábia de malandragem brasileira e acaba convencendo o Cascão aí a fazer os planos infalíveis também. Aí acaba se ferrando com o Cebolinha. Outras vezes o Cascão quer fazer os planos junto com o Cebolinha também. Cascão, esqueci de falar do Cascão. É aquele cara que não gosta de tomar banho, é o sujão, tem medo de água. E tudo que é relacionado a isso ele quer fugir. A marca registrada dele é não tomar banho, é ter aquela sujeirinha lá no rosto dele. Eles fizeram até um episódio onde ele mostrava como é que seria o Cascão se ele tomasse banho. Até que ficou interessante lá o bicho se tomar banho. Foi até interessante ver como seria o Cascão tomando banho. Foi no episódio que eles forçaram o Cascão a tomar banho. Aí tentaram enganar ele lá, colocaram maquiagem nele, o cabelo postiço nele lá pra fazer ele tomar banho. O negócio era tão sério que eles iam até filmar o Cascão tomando banho. Que é isso? É invasão de privacidade aí, meus queridos. Filmar o Cascão, filmar o cara tomando banho aí. Que é isso, meus filhos? O negócio era tão sério aí. Eles estavam querendo registrar esse momento, cara. Esses são os personagens principais. Chico Bento pode ser considerado o personagem principal, mas é uma história à parte. Já é uma história mais voltada para a parte da roça. Que aí eu acho que já deve fazer mais menção à parte do sertão brasileiro, ou esse tipo de coisa. Também fizeram também alguma coisa relacionada ao Drácula, com aquele carinha amarelo que eu esqueci o nome. Fizeram essa parte mais fantasmagórica também. Tem o Penadinho também, que é um fantasma. Tem o nome do... Acho que é o Anjinho, acho que o nome dele é Anjinho mesmo também. Tem o Anjinho também, que é a espécie de anjo da guarda das crianças. Isso aí já é crença judaico-cristã, essa questão de anjo da guarda, que cada criança tem um anjo da guarda lá que a protege no dia a dia. Franjinha é o Anjinho é baseado nisso. Aí tem o Franjinha, que é o inventor. Aí tem muitos outros personagens aí também que ajudam a compor a série aí. Todos eles têm pai e mãe, mostra lá o pai e mãe da Mônica, mostra pai e mãe de Cascão, pai e mãe de Cebolinha. Eu ainda não vi, eu acho, o pai e mãe da Magali. Eu acho que esses aí eu ainda não vi não. Mas depois eu posso dar uma olhada aí, depois, algum episódio que apareça o pai e a mãe da Magali, sei lá.
Bem, falando em termos legais de Turma da Mônica, é basicamente isso aí que eu tenho pra falar pra vocês. Realmente não tem assim uma história assim com um roteiro que seja igual ao anime para eu fazer aqui uma avaliação completa para vocês. Eu realmente resolvi fazer esse vídeo de papo anime de uma forma um pouco diferente. Até porque o Maurício de Souza, ele me inspirou a fazer quadrinhos, esse tipo de coisa. Sim, galera, quando eu era criança, eu fazia muito quadrinho mesmo. Eu fazia muitas histórias em quadrinhos. Eu fiz muito personagem próprio meu, e alguns outros foram baseados em desenhos que eu conhecia. Eu criei meu próprio ouriço, acho que o nome dele era Power, se não me engano. Eu fiz até umas esmeraldas que pareciam espinhos lá, uma coisa esquisita. Sim, eu fiz meu próprio ouriço também. Ah, pra que tem o Sonic? Eu faço meu próprio, eu faço assim que funcionava quando eu era criança. Eu fiz meu próprio ouriço, eu fiz uma série... Eu fiz um quadrinho baseado em Digimon também. Eu fiz um quadrinho baseado em Vector Man, pra vocês terem uma ideia. Vector Man é jogo de Mega Drive. Eu fiz quadrinho baseado nisso também, pra vocês verem tanto que eu gostei desse jogo aí. E é claro, eu fiz os meus próprios também. Eu mesmo me fiz como super-herói também nessa época aí. Fiz um monte de outros quadrinhos próprios meus também. Já me fiz como um patrulheiro espacial da galáxia, alguma coisa desse tipo aí, alguma coisa mais na linha do Buzz Lightyear também, já fiz coisa nesse sentido. E tudo isso aí começou com o Maurício de Souza, quando eu vi uma fita cassete da Turma da Mônica, onde o Cebolinha e o Cascão estavam fazendo lá os seus quadrinhos. Aí tava lá eles competindo pra ver quem que era o maior herói lá dos quadrinhos dele. Aí o Cebolinha fazia um, aí o Cascão fazia outro. A partir daí, vendo isso quando eu era criança, comecei a fazer quadrinho direto. Muito quadrinho mesmo. Fazia muita coisa. Muita coisa desses quadrinhos que eu fazia se perdeu. Alguns aí eu ainda tenho até hoje. E eu fiz quadrinho até meus 18 anos, para vocês terem ideia. Desde que eu era criança até 18 anos eu fiz muita coisa aí. Isso tudo graças ao Maurício de Souza. E Maurício de Souza aí que foi uma inspiração para mim nesse sentido. Bem, atualmente eu não faço mais isso não. Eu tô meio parado em fazer esses negócios aí. Mas realmente ele despertou esse interesse meu aí por animação e por desenho, esse tipo de coisa. E também de fazer minhas próprias histórias, ele despertou esse meu interesse aí. Quem sabe no futuro eu faço alguma coisa relacionada a esse tipo de novo, né? Quando a gente cresce, a gente vai aprendendo como é a vida, a gente vai vendo como é a vida, a gente vê que é muita reclamação do tipo de mercado de animação no Brasil não é muito bom, esse tipo de coisa, não é como americano, não é como japonês. Sim, pode até ser, mas eu acredito que o mercado esteja crescendo, tá começando a aparecer muitos desenhos brasileiros aí, até no próprio Cartoon tá aparecendo alguns desenhos brasileiros. Osvaldo, se não me engano, é brasileiro, desenho brasileiro. Irmão do Jorel também é brasileiro, se não me engano. Tem um outro no Boomerang, Zuzubalândia, acredito que também seja brasileiro. Tá começando a pipocar a animação brasileira aí, como vocês estão vendo, tá começando a pipocar. Então eu acredito que o mercado esteja começando a melhorar, tá começando a engatinhar, digamos assim. E é claro, o classicão mesmo foi Turma da Mônica. Acho que pra mim o tiro inicial disso tudo aí foi Turma da Mônica, nessa questão aí do mercado brasileiro, que conseguiu inspirar até a mim para fazer meus próprios quadrinhos aqui e esse tipo de coisa. Tem um aqui pra mim que é muito especial, que eu tenho guardado até hoje, que esses são os que eu consegui salvar e que tá lá guardado e que, digamos, é a minha obra-prima. É o Esquadrão S, é o meu quadrinho mais valioso, que eu diria assim, que é o que eu mais gostei de fazer, foi esse aí, cara. Esse aí tem um lugarzinho especial, porque foi o que eu mais fiz e foi o que eu mais trabalhei também. Eu até me arrisquei a pintar esse quadrinho também, não gosto muito de pintar. Geralmente eu faço só preto e branco mesmo, mas eu era meio sanguinolento na minha época, quando eu era criança, nos meus 13 anos. Esse quadrinho eu já fiz com 13 anos, eu fazia
um cara com um sai perfurando a cabeça do cara e não era nem nada com isso, né? Nem era como se a cabeça dele não tivesse tudo perfurada. Eu fazia a cara sangrar lá direto, o cara com 13 anos já era meio psicopata, cara, fala sério. Hoje eu não tinha noção dessas coisas, eu deixava a imaginação solta. Hoje em dia eu já faria o refinamento um pouco melhor, eu já seguiria algumas regras mais rígidas. Mas na época que eu tinha 13 anos, rapaz, eu deixava a imaginação correr solta, rapaz, não queria nem saber. Até hoje em dia, eu com meus familiares, a gente fica comentando: porque você fez isso aqui, que não faz lógica nenhuma, eu só tinha 13 anos, tá? Me desconto aí. E na época também vocês ficavam, vocês nem perceberam na época, né? Isso eu falo com meus familiares desse quadrinho aí. Realmente, esse Esquadrão S aí é o meu mais maior, assim, é o meu que eu levo com uma especial consideração. Muito bem, gente, esse é o vídeo de anime que eu queria aqui dizer para vocês, de Turma da Mônica, com essa pequena revelação aqui minha de inspiração que o Maurício de Souza me deu aí, essa pequena historinha aí que eu contei para vocês de mim mesmo, para vocês verem como é que são algumas coisas aí que acontecem, não é? Tá legal, gente? Muito bem, esse vídeo de Papo Anime está terminando por aqui, até breve!